Existem pessoas que acompanham a evolução do esporte e existem pessoas que ajudam a construir essa evolução. Há mais de 3 décadas, Marcos Monzinho dedica sua vida ao treinamento de cavalos atletas. Em um esporte onde os detalhes fazem a diferença. Entre competir e vencer, experiência não é apenas tempo de estrada, é resultado acumulado dentro das pistas. Hoje nós estamos aqui no Centro de Treinamento do Marcos Monzinho, um dos treinadores que ajudaram a construir a história dos 3 tambores no Brasil. Mas ao invés de falar de títulos, nós vamos falar de conhecimento, porque depois de 30 anos treinando cavalos, existem coisas que só a experiência ensina. Mãozinho, durante esses anos, qual foi a maior mudança que você viu no cavalo atleta brasileiro? Gabi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Gabi, eu acho que genética. A mudança foi muito grande, que a gente não tinha cavalos de tambor aqui no Brasil antigamente. Quando a gente começou lá atrás, há 35 anos atrás, a gente tinha cavalos de rédeas, de laço, que a gente trazia para o tambor. E hoje tem linhagem de cavalo de tambor e facilitou muito para a gente essa mudança. Mãozinho, então depois de 30 anos treinando cavalos, o que você acredita que atrasa mais a evolução do competidor? Gabi, assim, o que eu acho, a gente depende muito do cavalo. O cavalo é o nosso carro-chefe. Sem ele não tem resultado. Você pode ter a experiência que você tiver, anos de sela. Se você não tiver um cavalo que gosta, que é apto a aquilo, ele não vai te ajudar. E você não vai conseguir ter o resultado que você precisa se você não tiver um cavalo bom debaixo da sua sela. E o que mudou no treinamento dos cavalos hoje, comparado a 15, 20 anos atrás? Mudou em várias coisas que eu acho. Hoje a gente tem cavalo, como eu disse, que é da linhagem de tambor. Eles apuraram a raça para aquela modalidade. O cavalo facilitou muito o movimento, o exercício, facilitou demais da época de 30 anos atrás para agora. Antigamente a gente tinha um cavalo e focava muito em treinamento de rédeas, apartação. Hoje não, hoje a gente tem um treinamento para cavalo de tambor. Eu acho que isso mudou demais. Eu acho assim, o que mais mudou, assim, o que eu vejo, o que eu senti nesses anos de treinamento, é corpo do cavalo. A gente entendeu o corpo do cavalo e o que o cavalo precisava para ganhar velocidade, para ganhar marca. Porque antigamente você virava bonitinho e tudo ok. Hoje não, você tem que arrumar uma forma do cavalo virar bonito e rápido. Então o corpo do cavalo é muito importante no treinamento hoje em dia. Mãozinho, o que diferencia um treinador profissional de alguém que apenas monta bem? Eu acho que o treinador profissional ele tem na cabeça dele de fazer um cavalo bem feito. Ele se preocupa muito com o cavalo em si, para uma futura venda, para o futuro jovem, um futuro amador correr. E o que monta bem, ele é um competidor. Eu penso assim, a pessoa monta bem é a pessoa que compete. Então ele tem que ter um cavalo que o treinador treinou muito bem, para ele que monta bem, dar resultado na pista. Senão ele não vai conseguir. Se o cavalo não estiver bem treinado pelo treinador, que entende o cavalo, como ele tem que agir, o bom competidor ele não vai ter resultado se o cavalo não estiver bem. Então as duas coisas andam juntos. E você acredita que existe uma diferença entre treinar um cavalo para amador e treinar um cavalo para um treinador de alta performance competir? Depende do amador. Tem amador que monta muito bem, ele se compara a um profissional correndo, e tem um amador do jovem que está começando e você precisa entender isso aí. Se for um jovem, um amador que está começando, eu penso que o treinamento não vai ser o que eu vou treinar para eu correr. Agora, se eu vejo que o competidor tem capacidade de acompanhar o cavalo como eu tenho correndo, eu vou treinar igual treino para mim e vou treinar para ele. Mãozinho, equipamento, faz diferença ou isso é mito? Faz muita diferença. Porque você tem seu cavalo atleta, ele faz muita força, ele está trabalhando com o corpo dele. Se você colocar um equipamento, uma caneleira, um cloche, falando na parte de baixo, de uma qualidade inferior, ele pode se pegar, doer, não ter medo de fazer o exercício porque ele bateu ali e doeu.
Então, se você tiver um equipamento de qualidade para colocar no seu cavalo, eu acho que faz muita diferença. E assim, a gente está falando de cavalos de 100, 200, 300 mil reais. Você não vai fazer questão de uma coisa que vai proteger ele por R$1.000. Então, eu acho que faz muita diferença. Então, onde as pessoas mais erram na escolha dos equipamentos? Na minha opinião, é o que eu falei anterior, é o valor. Vão muito pelo valor. Ah, isso aqui é mais baratinho, está em promoção. Se está em promoção é porque não está saindo e é inferior, na minha opinião. Aí a pessoa vai e compra o baratinho. O barato sai caro depois. Principalmente falando em mantas, né? Principalmente manta. Manta vai em cima do lombo, que vai uma sela em cima, que a gente vai em cima, torcendo, desequilibrando o cavalo nos exercícios. Se a gente não ter uma manta boa debaixo da sela, vai causar dor e o cavalo não vai render o que ele precisa. E aí, o que você observa numa manta antes de usar nos treinos e nas competições? Eu acho assim, eu acho que a manta de treino é uma, a manta de competição é outra. Uma manta de treino, uma manta confortável, por baixo dela tem que estar sempre nova, sempre limpa, não pode estar dura. Esse é importante, que é o dia a dia. A competição, a manta que é mais confortável, ela tem que ser um pouco mais grossa. E para a gente competir, eu penso assim, eu não quero correr com a manta grossa porque pode virar minha sela e atrapalhar o movimento do cavalo. Aí eu colocaria uma manta de qualidade, mas um pouco mais fina, porque é uma corrida rápida e você já arranca, você não vai ficar o tempo todo com o cavalo montando. Vamos ver então como que é a rotina de um cavalo em treinamento aqui no seu centro de treinamentos? Gabi, assim, aqui no centro de treinamento tem outro começando, tem cavalos que não saiu para a prova ainda, que já está um pouco adiantado, e os cavalos atleta que já está correndo prova. Eu levo assim, cada um no seu ritmo. O cavalo pronto, foco muito em parte física, muito em parte física dele, porque é um cavalo pronto, você não precisa ficar exigindo muito a parte técnica, que ele já sabe, ele já está faz tempo comigo, ele já sabe tudo que eu peço, ele faz. Então eu foco na parte física dele 100%. Aí potro e cavalo que está iniciando, mais parte técnica, não foco muito em parte física, dar fôlego, essas coisas. Então a parte técnica até chegar ele ficar pronto. Vamos ver então o que o proprietário precisa entender antes de colocar um cavalo no centro de treinamento. Eu acho que a primeira, antes dele colocar esse cavalo no treinamento, ele tem que saber comprar esse cavalo. Ele tem que ver para quem ele vai mandar esse cavalo e perguntar para o profissional que ele vai mandar o estilo do profissional que vai montar esse cavalo. Acho que começa por aí, para errar menos. Às vezes a pessoa vai lá, compra um cavalo, vamos mandar para o fulano de tal, mas às vezes o estilo daquele profissional não dá para aquele tipo de cavalo. Eu acho que para começar certo, assim, errar menos, que erro está muito perto do acerto. Para errar menos, antes de você comprar seu cavalo, você tem que procurar o profissional que você vai levar e pedir para o profissional te ajudar a comprar esse cavalo. O mais importante, você comprou esse cavalo, levou para o profissional treinar, ter paciência. Paciência é o ponto-chave. Porque o profissional ele quer mais que o proprietário. Você pode ter certeza disso, que ele quer mais. Então ele vai saber levar esse cavalo para ser um cavalo atleta de alta performance. Então deixa o profissional trabalhar do jeito dele e dá condições para ele trabalhar. A chance de acerto é maior que a de erro. Depois de perder alguns cavalos, a gente aprende essa lição. É bem isso. Aí assim, aí vai do profissional também chegar, ser sincero com o proprietário e falar: eu não adaptei a seu cavalo, então eu te indico um profissional que vai dar certo com o seu cavalo, porque a gente conhece os profissionais do meio. Então esse cavalo eu acho que para mim não vai dar, mas eu acho que para o fulano de tal vai dar. Então acho que o profissional tem que ser bem parceiro do proprietário a chegar e falar para ele isso. Mãozinho, todo cavalo serve para tambor? Não, nem todos. Pode ser a melhor genética, melhor morfologia e ele pode não gostar. É um ser vivo, né? Ele não gosta disso e a gente tem que entender e compreender e bola para frente que segue. Vamos atrás do outro. É isso aí. Tem que respeitar o limite deles, né? Tem que respeitar. Não adianta. E outra, você pode
ter um irmão correndo 15 na pista oficial. Você pode comprar um irmão próprio que ele fala, não quer, não nasci para isso, e a gente tem que entender, igual o irmão. Irmão não é igual um outro, na verdade é totalmente diferente, né? Então a gente tem que respeitar. E quanto tempo leva para desenvolver um cavalo competitivo? Gabi, isso aí vai depender muito do cavalo também. Tem cavalo que é mais precoce, tem um cavalo que demora um pouco mais, aí vai depender muito dele. Mas normalmente, um cavalo precoce, com 1 ano de treinamento, ele já mostra que ele é craque. Ele já vai mostrar que ele é craque. E tem cavalos que você vê esperança nele. Aí vai do proprietário ter paciência e querer esperar o tempo dele. Que eu vi muitos cavalos já ficar craques depois de 6, 7 anos. E tem os precoces, que é o que o mercado pede, em 3 anos eles estão prontos. E como tem cavalo que dá recorde com 4, 5 anos, tem cavalo que é recordista também com 15. 15 anos, exatamente. Então, a gente tem aí exemplos aí no Brasil, assim, tem potro com de 3 para 4 anos, quase batendo recorde de potro, e tem cavalos de 10 anos que buscam a sua melhor performance. Isso aí, então a idade não depende muito da idade, vai muito mais do treinamento, da performance e de respeitar o tempo do animal. Respeitar o tempo do animal, depende muito do animal e a gente entender e respeitar o tempo dele. E o mercado mudou muito nos últimos anos? Essa é uma pergunta boa, Gabi. Vou falar para você, vou voltar um pouco lá atrás. O mercado no Brasil, isso aí eu falo com propriedade, ele mudou depois que apareceu um tal de Victory Fly. Depois desse cavalo, o mercado mudou e mudou muito, da água para o vinho. Até então a gente não tinha cavalos americanos aqui no Brasil. Na hora que apareceu o Victory, um cavalo de corrida, a gente não montava cavalo de corrida, pouquíssimos. Na hora que apareceu esse cavalo, corrida, ganhando tudo, batendo um recorde, correndo 16, o mercado foi atrás de genética, foi ver o que estava ganhando lá nos Estados Unidos, para trazer para cá, para disputar com ele, para ganhar dele. Então o Victory Fly, ele abriu porta para o mercado para hoje ser essa grandeza que é o Brasil. Mas quem começou isso foi ele e pessoas correndo atrás para chegar perto dele. Chegaram, a gente tem que agradecer isso, chegaram, passaram, tem muitos cavalos bons hoje, mas você vê a genética dos cavalos bons é tudo americano. Antes a gente só tinha cavalo brasileiro aqui correndo. Depois do Victory começou a entrar os cavalos americanos e começou a deslanchar o tambor no Brasil. A gente escuta o Mão falar do Victory Fly e chega até a arrepiar, porque a gente sente a emoção dele de estar falando desse animal que até hoje faz história no Brasil. A gente está falando dos 16 segundos que você deu no Victory Fly, foi em que ano? Faz quanto tempo isso, Mãozinho? Nossa, Gabi do céu, acho que foi em 2010, no Grand Prix. Grand Prix tinha, acho que é o terceiro Grand Prix, deu 3.500, 4.000 inscrições. Ele correu 16,8 nessa época e foi o único 16 do evento nesse ano. Foi o único. Aí é onde eu falei. Aí o povo falou, não, se a gente não for atrás de genética lá fora, a gente não vai encostar nele nunca. E a gente fala então para as novas gerações que escuta falar do Victory Fly, né? Mas 16 anos depois ele ainda faz história e a gente está aqui hoje conversando com um dos primeiros competidores brasileiros a dar 16 aqui no Brasil. Então ele fez um marco mesmo na história dos 3 tambores e é muito emocionante estar podendo fazer essa entrevista e contar para vocês um pouco dessa história que começou lá atrás, há tanto tempo atrás e que até hoje a gente vem se esforçando, superando, rompendo limites. Já estamos aí a 16-0, né, o tempo nos 3 tambores e cada vez mais genética, aprimoramento técnico, treinadores mais competitivos, respeitando cada vez mais os animais. Então o Brasil hoje, a gente pode falar sem sombra de dúvida, que é um país que mais desenvolve cavalos de alta performance para 3 tambores no mundo. É ou não é? É isso aí. O pessoal foi atrás de genética, como eu disse, foi atrás de conhecimento e chegou onde chegou. Hoje o Brasil é o país do cavalo do tambor. E nós temos hoje genética brasileira dos 3 tambores. Temos garanhão brasileiro correndo 3 tambores, garanhão brasileiro fazendo história? Temos sim. Hoje temos garanhão brasileiro, nascido aqui, vários
vários garanhões aí fazendo história e produzindo muito bem. E as éguas, já que a gente está falando de genética e cavalo de performance? Gabi, égua é ouro. Sem elas a gente não seria nada. A égua produz 1, 2 produtos por ano, 3, uma égua de alta performance, e nasce delas. O Garanhão cobre 100 éguas, então a gente tem que dar muito valor nas fêmeas, nas éguas, nas matrizes, que ela que é o futuro mesmo. Mãozinho, hoje ainda é possível competir sem investir milhões? Gabi, com certeza é possível sim, porque o que fomenta o cavalo, o mercado, o tambor, não é a elite. O que fomenta o tambor é as pessoas que vêm por esporte, por prazer, e eles que vão fomentar. Tem uma prova de, um exemplo, uma categoria de 500 inscrições, um tiratema de 500 inscrições, 10% é elite, o resto é uma pessoa que vai lá para se divertir, para procurar o seu melhor, para correr atrás do seu recorde. Então, essas pessoas, a gente precisa delas. E elas que fomentam 100% o mercado. Claro, tem elite que investe, criadores que quer o topo, mas sem essas pessoas que tá por esporte, porque ama o cavalo, a gente não sobreviveria no mercado. É isso aí. E nós somos apaixonados. No entanto, que tudo que a gente faz é com prazer. Tá aqui entrevistando o Mãozinho, conhecendo mais uma vez o centro de treinamento dele, entendendo um pouco melhor de cavalo, genética, a experiência que isso tudo traz pra gente, tanto para começar a desenvolver melhores produtos também, porque a partir do que eles contam para nós, a necessidade deles no dia a dia, que a gente busca desenvolver equipamento de alta performance também. Então é isso que nos motiva a estar sempre buscando conhecer mais, compreender melhor e respeitando sempre esse universo do cavalo que tanto nos emociona a cada dia. Então hoje eu só quero agradecer o Mãozinho mais uma vez por essa entrevista, por essa troca de conhecimentos, e a gente espera que vocês tenham gostado de todas essas informações que trouxemos hoje. Então, Mãozinho, mais uma vez obrigado por conversar com a gente, por disponibilizar esse tempo, tantas informações importantes para o mercado do cavalo de alta performance. Eu que agradeço o espaço, agradeço vocês aí que dá esse apoio pra gente. Sem vocês, o treinador não tem para onde ir. Então a gente precisa de vocês, precisa do investidor, precisa que vocês acreditem no trabalho do treinador. Então agradeço e desejo boa sorte para todo mundo aí.